Continuaremos com o crime do artigo 122. Veremos agora alguns casos especiais. Olha só, na automutilação, só há crime quando alguém induz, instiga ou auxilia alguém a se automutilar. Se a própria pessoa que se automutila, sem ter a participação de outro, ele poderá responder, dependendo da situação, pelo crime de estelionato. Se ele praticou essa automutilação com o intuito de receber alguma indenização ou receber algum seguro, conforme está lá no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5. Eu vou passar um caso para você de quando eu atuava como delegado de polícia. Numa certa manhã, ao chegar no DPJ, recebi a notícia que um taxista tinha tido seu braço cortado na altura do antebraço e o seu carro tinha sido colocado fogo. Mandei meus investigadores dar um pulo ao hospital para procurar se inteirar da situação. Chegando lá, o taxista contou para eles que estava na praça municipal quando pegou uma corrida. Era uma pessoa só, pediu para levar no bairro X. Quando chegou próximo a esse bairro, ele, com a arma de fogo, mandou que ele parasse o carro. Ao ele sair de dentro do carro, ele pegou uma bolsa, tirou a machadinha e mandou que ele colocasse o braço em cima do veículo. Ao ele colocar, cortou o braço dele, na altura do antebraço, como eu já disse, e depois colocou fogo no carro. E logo de imediato chegou um veículo e o apanhou e levou embora. Com essa notícia, iniciamos as investigações. Me lembro que até interceptação telefônica na época eu consegui junto ao Poder Judiciário e nada, não conseguimos caminhar em nada. Por volta de uns 6 meses, né? Sempre a gente fazia isso. Eu me lembro que num certo dia da semana eu pedi ao policial que desse um pulo lá no município, que ele estava residindo no município próximo ao que a gente trabalhava. E foi dois policiais que estiveram na residência dele. Ao retornar, me informaram o seguinte: o doutor Laí, eu não estou entendendo. Sempre que a gente vai lá conversar com esse indivíduo, a gente percebe que nós não somos pessoas gratas. Ele nos trata um pouco mal, não quer dar informação e tal. Eu sei que na hora eu tive uma coisa divina, que eu peguei os policiais e falei assim: pega essa machadinha, né? Que é esse objeto aqui, um objeto desse, para quem não conhece. Pega uma machadinha novinha, pega essa machadinha e vai no comércio da cidade, procura saber para que eles venderam essa machadinha. Que esse é um objeto que não é muito vendido. De repente, quem sabe? Por incrível que pareça, no primeiro comércio que eles foram, numa mercearia situada no mercado municipal, o indivíduo disse: não, tem uns 3 a 6 meses que eu vendi isso aqui para um taxista. E deu a pinta do taxista, matada a charada. Quando os policiais me comunicaram isso, eu mandei buscar o taxista. Ao chegar na minha sala, comecei a interrogá-lo, ele não aguentou e não teve como, né? Entregou a situação, dizendo que ele queria se aposentar e ele armou isso. Pagou uma pessoa que ficava, tipo um morador de rua, ficava perto desse local, num barraco lá, e pagou R$500 esse indivíduo para cortar o seu braço. Então, olha só, diante dessa notícia, eu indiciei ele nesse artigo, como eu disse para vocês, artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5. E o indivíduo que cortou o braço, nós também o identificamos rapidinho, buscamos, e ele confessou a situação, tinha recebido R$500. Eu indiciei pelo artigo 129, parágrafo 2º, inciso 3, que é uma lesão gravíssima, né? E mandei essa documentação para o INSS. Lá o INSS cassou a sua aposentadoria, que já tinha conseguido aposentar-se. Passado algumas semanas, essa pessoa cometeu suicídio. Então, entenda, se a automutilação ela será crime se tiver outro envolvido na situação, induzindo, instigando, auxiliando. Ou se a pessoa pratica isso com o intuito de obter alguma vantagem. Veremos agora pacto de morte, também chamado de suicídio a dois.
Antes de eu falar alguns casos, quero deixar para vocês que o suicídio serve para automutilação também, né? O suicídio é aquela situação que só pode ser alguém induzindo, instigando ou auxiliando. Porque se a pessoa que induz, instiga ou auxilia praticar atos de execução, ele vai cometer homicídio. Não pode praticar atos de execução. Atento a isso. Então vamos a essas situações. Duas pessoas combinaram suicídio. Trancam no quarto hermeticamente fechado e lá onde há uma torneirinha com gás. Então vamos lá. Se um sobrevive e foi ele quem abriu o gás. Olha, em dois, um sobreviveu, mas foi ele que abriu o gás. Então olha só, eles combinaram um suicídio. Quer dizer, um instigou o outro a cometer esse suicídio. Mas ele praticou ato de execução, ele abriu a torneira do gás. Então se ele praticou ato de execução, ele não irá responder por suicídio, ele vai responder por homicídio. Praticou ato de execução. Segunda situação, se um sobrevive e não foi ele quem abriu o gás. Olha só, um sobreviveu, mas não foi ele que abriu o gás. O que ele participou? Ele induziu a prática do suicídio. Quem induz a prática do suicídio comete suicídio. E esse suicídio se consumou, houve a morte. Então, se não foi ele que abriu o gás, ele vai responder por suicídio. Artigo 122, parágrafo 2º. Por quê? Porque se consumou o suicídio, houve a morte. Terceira situação. Se os dois sobrevivem, havendo lesão de natureza grave. Então, olha só, os dois sobrevivem. Quer dizer, os dois combinaram suicídio ali. Aquele que abriu a torneira vai responder por homicídio tentado. O outro que não abriu a torneira vai responder por suicídio. Mas o 122, parágrafo 1º. Por quê? Ocorreu uma lesão grave. Tá? Terceira situação. Se os dois sobrevivem e não há lesão de natureza grave. Olha, os dois sobreviveram, mas não há lesão de natureza grave. Se os dois sobreviveram, aquele que abriu a torneira vai responder por homicídio tentado. Aquele que não praticou ato de execução, quer dizer, simplesmente instigou, ele vai responder pelo caput do artigo, porque ele instigou alguém a praticar o suicídio. E não ocorreu lesão grave e nem ocorreu a morte. Então ele vai responder pelo caput do artigo. Se os dois sobrevivem e ambos abriram a torneira de gás. Olha, os dois sobreviveram, mas ambos praticaram o ato de execução. Nessa situação, os dois irão responder por homicídio tentado, porque os dois praticaram ato de execução. Outro caso especial, duelo americano ou roleta russa. No duelo americano existe duas armas, mas uma só tem projétil. Quer dizer, cada um pega uma arma. Houve o duelo. Aquele que sobrevive, quer dizer, aquele que pegou a arma com um projétil, quer dizer, conseguiu acertar o outro, ele sobreviveu, ele vai responder por participação em suicídio. Na roleta russa, na roleta russa, nós só temos uma arma. No duelo americano é duas armas, a roleta russa é uma arma, no qual só tem um projétil. Quer dizer, o indivíduo pega a arma e fica cada um dando tiro no seu ouvido. Quer dizer, aquele que sobrevive dessa situação vai responder por participação em suicídio. E concluindo esses casos especiais, erro na execução, ou aberratio ictus, é aquele do artigo 73. Imagina só, um indivíduo que cometeu um suicídio. Ele pega a arma e atira contra seu corpo, mas erra e atinge uma outra pessoa e mata essa pessoa. Nessa situação, ele irá responder por homicídio culposo. Quer dizer, nós sabemos que no aberratio ictus, quando o indivíduo, por exemplo, atira em José e mata João, ele vai responder como se tivesse matado José. A mesma coisa é aqui.
Só que aqui ele queria cometer o suicídio. Não tem como ele responder por suicídio, porque o suicídio seria ele. Como ele atirou nele, errou e acertou uma terceira pessoa, ele vai responder por homicídio culposo. Próxima aula continuaremos com o artigo 100.